Fala, minha turma querida! Hoje a gente está aqui para dar início ao nosso módulo de Contabilidade 2. Nesse módulo nós vamos conversar aí sobre como a economia interfere no dia a dia das empresas, nas decisões contábeis da empresa, tá? Vocês devem ter visto aí na apostila que vocês receberam, que nós vamos conversar também sobre impostos que as empresas acabam pagando, tipos de concorrência. Então é um módulo que está bem legal, com assuntos diversos pra gente, tá? Vai dar pra gente trabalhar bem maneiro. Pra gente começar, nessa primeira aula, eu trouxe para vocês aí pra gente começar a entender um pouquinho sobre economia e como que ela interfere de maneira básica no dia a dia das empresas. Então eu vou te chamar agora pra gente dar prosseguimento, vem comigo. Bom, então, pessoal, pra gente começar, hoje a gente começa a conversar um pouquinho sobre economia, tá? Alguns conceitos de economia que às vezes a gente escuta falar na televisão, lê numa notícia e não sabe bem como que isso interfere no dia a dia das empresas e até da sociedade de maneira geral. Para a gente começar a conversar, vamos entender um pouquinho o que é a micro e a macroeconomia, tá? A microeconomia é aquela economia que a gente diz que ela é feita de baixo para cima. Então é a economia dividida por setores da sociedade. A gente diz que é a economia que estuda a economia familiar, é o estudo da economia que estuda a economia das empresas, de uma empresa específica, muitas vezes. Então a microeconomia é o estudo da economia em diferentes setores, em pequenos setores. Tá? A economia de uma família faz parte da microeconomia. A economia de uma determinada empresa faz parte do estudo da microeconomia. A macroeconomia é o estudo grande da economia. Então é a economia do país inteiro, de uma região inteira. Essas decisões econômicas de uma região inteira fazem parte da macroeconomia. Tá? Então, um exemplo. Se uma família está passando por necessidade e aí decide deixar de comprar um determinado supérfluo, vai no mercado e em vez de comprar iogurte, dá preferência por comprar só o arroz. Essa decisão é uma decisão feita na microeconomia. Esse estudo é um estudo da microeconomia, certo? Se uma empresa decide deixar de ofertar o produto X, porque percebe que as pessoas não estão comprando porque não tem dinheiro para comprar. Isso faz parte da microeconomia, ok? A macroeconomia a gente conversou aí, é a economia de uma região inteira. Então é a economia, por exemplo, de uma linha de crédito para o país, diminuir os juros do crédito para o país inteiro, para a população do país inteiro, tá? Por exemplo, um exemplo agora mais recente, a liberação desse auxílio por conta da pandemia é uma decisão da macroeconomia, são as decisões governamentais, tá? Essa macroeconomia, essas decisões governamentais, a gente não pode dizer que tenha uma única maneira de ser feita, tá? Um único estudo. Existem linhas econômicas diferentes. Então tem linhas econômicas que apostam na liberação de mais crédito para que as pessoas comprem mais. E aí acaba tendo uma macroeconomia com mais limites de crédito, apostando mais no crédito. Tem outras linhas que defendem o corte de gastos para que a economia gire melhor. Tem linhas de estudos na macroeconomia que apostam na arrecadação de impostos. Tem outros que dizem que diminuindo imposto a população consome mais. Enfim, então a macroeconomia tem diversas linhas a serem seguidas. Tá? Bom, resumindo, a microeconomia é a economia dividida por pequenos setores, economia familiar, economia de uma determinada empresa, e ela é importantíssima para a gente, até na definição do preço do nosso produto, a gente vai ver já. Então essa é a microeconomia. A macroeconomia são as decisões que o governo diz a respeito daquela região, aos aspectos econômicos daquela região, ou até de relações internacionais, taxa de importação, taxa de exportação. Isso são decisões da macroeconomia.
macroeconomia, certo? Então, microeconomia, economia estudada de baixo para cima. Macroeconomia, economia de cima para baixo. Bom, foi? Deu para a gente entender direitinho essa parte? Então, vou chamar vocês agora para continuarem comigo, para a gente poder entender como que isso interfere diretamente nas empresas. Vem comigo. Bom, então vamos lá, pessoal. Antes da gente dar prosseguimento, vou fazer uma perguntinha para vocês. Tchan! Lavaram as mãos? Estão se cuidando? Todo mundo bem? Saudável? Para quando isso tudo passar, a gente poder voltar para a escola voando, tá? Então, se cuidem, tá? Para a gente continuar aí na nossa aula, agora a gente vai dar atenção especial à microeconomia, tá? Principalmente como que ela interfere dentro das empresas. Por quê? Porque ela tem um papel fundamental também na formação de preço que a empresa tem para os seus produtos. E às vezes até na determinação se a empresa vai oferecer aquele produto ou não, tá? A gente diz que a microeconomia é responsável por formar a teoria dos preços, que é justamente essa influência que ela dá no preço de um determinado produto, certo? Essa influência passa por 3 fatores, ok? Primeiro desses fatores é a teoria do consumidor. O que é a teoria do consumidor? A teoria do consumidor é a empresa entender como que as famílias, os consumidores, os clientes estão se relacionando com um determinado produto, estão se relacionando com o mercado em si, tá? Como que a demanda daquela empresa está se comportando no dia a dia, ok? Um exemplo, tá? Vamos imaginar que nós estamos numa situação normal, o país andando bem, tudo mais, sonho, né? Mas enfim, vamos imaginar isso daí, vamos colocar a nossa criatividade em dia, está tudo funcionando muito bem. E aí, todas as famílias estão conseguindo fazer suas compras, estão conseguindo, além de fazer suas compras básicas, né, necessidades básicas, que a gente diz que é a cesta básica, estão conseguindo também comprar alguns supérfluos, um queijinho Minas, um Danone, um biscoitinho Traquinas, estão conseguindo comprar alguns luxos no mercado, porque está tudo andando bem. Aí vamos imaginar que em determinado momento o país passa por uma crise. Começa a aumentar o número de desemprego, a macroeconomia começa a não andar tão bem, então o número de desemprego aumenta muito, a renda da população diminui. Olha o que acontece, essa é a realidade, você está pensando aí. Como é que isso interfere diretamente na empresa? As pessoas, as famílias que fazem parte da microeconomia, que conseguiam ir no mercado e comprar, além da cesta básica, alguns produtos de supérfluos, já não conseguem mais. Então a pessoa já vai no mercado e aí ela começa assim, ó, o ciclo não é simplesmente ela para de comprar o supérfluo. Antes ela comprava o biscoito mais caro, o que ela queria, o melhor, aquele chocolícia delicioso, certo? Aí começa a apertar um pouquinho o dinheiro, ela começa a comprar um biscoito que já não é mais tão bom, mas é mais barato, ela consegue comprar. Aí ela continua passando lá, a dificuldade vai aumentando, o marido perdeu o emprego, tal, o filho deixou de receber a bolsa estágio, alguma coisa aconteceu, por quê? Porque a macroeconomia não está andando tão bem. Então, isso tem interferência nas famílias. Elas agora já não conseguem nem comprar mais o biscoito mais barato. Ela vai no mercado e faz só a cesta básica, sem supérfluo. Isso interfere diretamente na empresa. Por quê? Porque a empresa vai ter que decidir se ela vai oferecer para o mercado o biscoito ou não. Como que ela vai oferecer isso para o mercado? Então o biscoito, que era caro lá no início, simplesmente vendia porque é gostoso, porque as pessoas tinham condição de comprar, porque o mercado consumidor comprava, agora ele tem que, às vezes, diminuir o preço, tem que fazer uma promoção, ele vai ter que se adequar à nova realidade da microeconomia dos consumidores. Então a empresa vai ter que passar por essa transformação, tá? É por isso que vocês percebem, a caixa de bombom antigamente, ela é bem maior do que é hoje em dia, certo? E aí ela foi, primeiro ela começou a aumentar o preço, aumentou o preço, chegou um determinado momento em que as pessoas não tinham mais condição de comprar, tá? Então não tinha mais como as empresas aumentarem o preço.
o que as empresas começaram a fazer para continuar tendo lucro? Foram diminuindo a quantidade de bombons na caixa. Então hoje a gente compra um bombom mais caro do que há anos atrás, com uma quantidade de bombom menor. Por quê? Porque primeiro foi se aumentando o preço. Quando chegou num limite que as pessoas não tinham mais condição de pagar muito mais caro do que aquilo, as empresas, para continuar maximizando seus lucros, para continuar tendo lucro, começaram a reduzir os bombons na caixa. Tá? Então essa é a teoria do consumidor. A empresa precisa estar atenta ao comportamento do mercado, ao tipo de produto que ele está consumindo, ao quanto ele está disposto a pagar pelo seu produto. E aí, em cima disso, vai ter influência direta em como ela vai formular o preço, qual estratégia de preço ela vai utilizar também. A segunda teoria, que influencia direto na formulação do preço, tá? A gente diz que é a teoria da firma, é a teoria da empresa. Ela pode ter esses dois nomes, vocês podem encontrar como teoria da firma ou teoria da empresa. Tá? Que diz respeito aí, já não é mais agora o teu cliente, a demanda, a quem está consumindo. Diz respeito à sua própria empresa, à oferta, a quem está trabalhando para colocar esses produtos no mercado. Então, um exemplo, salário dos consumidores, dos colaboradores, tá? Então, vamos imaginar que entre um governo e fala assim, o salário mínimo agora vai ser R$5.000. As empresas vão ter que se adaptar a isso. Por quê? Porque ela vai ter que pagar muito mais caro para o seu colaborador. Então, ela vai ter que aumentar o lucro dela para continuar com os colaboradores. Ela vai ter que buscar estratégias para conseguir continuar com os colaboradores dela. Às vezes vai ser aumentando o preço que ela vai oferecer isso lá fora para os clientes. Tá? Ela vai precisar pensar uma maneira de conseguir recuperar esse dinheiro que está saindo. Então, essa é a teoria da firma. Tá? Como os aspectos de dentro da produção, de dentro da firma, interferem diretamente na formulação de preço. Um outro exemplo, quando a gente fala de importação de tecnologia. Se a importação de tecnologia fica mais cara, imagina que você precisa de um produto que vem lá da Europa. Aí a importação ficou mais cara. Você precisa de uma máquina que vem da Europa, a importação dessa máquina ficou mais cara. Você precisa comprar a máquina, você compra, continua produzindo. O seu preço vai continuar o mesmo? Não. Alguma coisa você vai ter que mudar ali para conseguir pagar agora a máquina que ficou mais cara. Então, essa é a teoria da firma, a teoria da empresa, tá? Como que o capital humano, o trabalho em si da empresa, influencia diretamente no preço do produto. Também está diretamente ligado com micro e macroeconomia, porque as decisões econômicas da sociedade, do governo, influenciam diretamente, né, no preço que a empresa paga, tanto pelo capital humano, que são os funcionários, tanto pela tecnologia, pelo maquinário dela. E o último ponto que formula essa formulação, que ajuda nessa formulação de preço, é a teoria da produção, que aí tem a ver com a matéria-prima. Então, tudo aquilo que é matéria-prima, que a empresa transforma em produto final, tem influência direta no preço. Exemplo, vamos imaginar que você faça parte de uma empresa, a sua fábrica faz suco de laranja. Então vende aquele suco de laranja de caixinha, delícia, maravilha, certo? Calorzinho, todo mundo vai tomar um suquinho de laranja legal. Para você fazer o suco de laranja, você precisa de quê? De quê? De quê? Laranja, certo? Beleza. Aí você vai lá sempre comprar no seu fornecedor, na galera do campo, que tem lá a sua plantação de laranja. Legal. Começa a aumentar o preço. Por quê? Porque passou uma praga lá e destruiu os campos, enfim, teve um problema na produção de laranja, aí o seu fornecedor aumenta o preço da laranja para você. O que você vai ter que fazer com o seu suquinho de laranja? Aumentar o preço dele, do suco final na caixinha para o consumidor. Ou então, criar maneiras de driblar, né, passar por cima desse aumento de preço. Então, a teoria da produção é como que o aspecto econômico da sua matéria-prima influencia diretamente no preço do produto final que você oferece para o mercado. E aí você vai ter que pensar, às vezes,
se você vai continuar, se você produzia 100 caixas de suco, um exemplo bem pequeno, se vale a pena você continuar produzindo 100 caixas de suco? Ou será que agora você vai produzir só 50, porque o preço vai ter que aumentar? Certo? São decisões que você vai ter que tomar baseadas no quê? Na microeconomia da onde você está inserido. Ok? Então, esses três pilares, teoria da produção, teoria da firma, teoria do consumidor, influenciam direto na teoria do preço. E esses três pilares são decisões baseadas na micro e na macroeconomia de um determinado país. Bom, para a gente dar prosseguimento, vamos ver agora como que a concorrência interfere também no preço. Vem comigo. Bom, pessoal, acharam que tinha acabado, né? Acabou não. Vamos dar prosseguimento aí nessa parte da economia, que muita gente até acha chato, mas é importantíssimo que a gente tenha pelo menos noção de economia para trabalhar como administrador, até mesmo para ter o seu próprio negócio. Tá? Então é fundamental que a gente tenha noção de como a economia age no nosso negócio. Um outro fator que influencia diretamente na precificação, na atitude da empresa em relação ao mercado econômico, é o que a gente diz da maneira como é feita a concorrência nesse mercado. Nós vamos falar aqui sobre monopólio, oligopólio, isso é um outro aspecto. A gente vai falar sobre tipos de concorrência. Tá? Existem alguns tipos de concorrência. A concorrência perfeita, que é quando tem vários consumidores, tá? E tem várias empresas oferecendo também esse produto. Isso a gente pode chamar que é uma concorrência perfeita. Tá? O consumidor consegue chegar no produto que ele achar com preço menor. As empresas podem adotar diferentes táticas, porque tem ali um monte de gente querendo, então vai ter gente que vai preferir pagar mais caro para fazer o uso exclusivo daquele produto. Vai ter gente, então a empresa coloca o preço mais caro e aumenta a margem de lucro. Vai ter empresa que vai diminuir o preço para poder chegar na classe C, D, muitas vezes. Vai diminuir um pouquinho a margem de lucro, mas vai vender mais, vai conseguir lucrar na quantidade. Então essa é a concorrência perfeita, tá? Existem os tipos de concorrências imperfeitas, que a gente às vezes até não repara no nosso dia a dia, tá? Mas que influenciam diretamente na vida do empresário, na vida da empresa, do administrador. Primeiro, eles são três tipos basicamente de concorrência imperfeita. O primeiro deles é o que a gente diz de concorrência monopolística, tá? É sobre produto. Então, é quando você tem um monopólio de um produto. O que isso significa? Você oferece um produto completamente novo no mercado que só você tem. Exemplo, tá? Imagina que tem aí um monte de lojas, de marcas, de fabricantes de celular, certo? Um monte. Então, e um monte de gente querendo comprar um celular. Então, teoricamente, aí é uma concorrência perfeita. Só que imagina que uma determinada empresa, uma empresa X, descobre uma novidade. Ela faz aí, e aí vocês passaram recentemente por isso, ela cria uma tecnologia que o celular pode ir embaixo d'água, que ele não estraga. Aí ela percebe que só ela tem isso. Só ela consegue fazer isso até aquele momento. Então ela tem um monopólio daquele tipo de produto, daquele celular que vai embaixo d'água. Tem um monte de gente oferecendo celular, mas o monopólio da tecnologia que o celular pode ir embaixo d'água, só a empresa X possui naquele momento. Então ela pode colocar o preço que ela quiser, porque quem quiser um celular que vai embaixo d'água só vai conseguir comprar com ela. Enquanto as outras empresas não correrem atrás, não descobrirem essa tecnologia, não conseguirem fabricar esse produto, a gente diz que ela vai ter um monopólio do produto. Só ela vai oferecer aquele produto específico. E aí acaba que ela pode botar o preço que ela quiser naquele produto. Um exemplo, um pouco menos caro, mas que também faz parte disso aí, tá? Se a gente for levar para um campo mais amplo, o refrigerante, a Coca-Cola. Existem vários tipos de refrigerante, várias pessoas querendo refrigerante, vários refrigerantes de cola no mercado, mas só a Coca-Cola tem a fórmula dela. Então ela coloca o preço, vocês podem ver, bem mais alto.
Se você quiser um refrigerante simplesmente de cola, você pode comprar de qualquer outra marca, dessas milhares que tem aí. Mas se você quiser tomar aquela fórmula da Coca-Cola, só ela tem. Então ela coloca um preço mais alto do que todos os outros refrigerantes, mesmo tendo vários sendo oferecidos. Ok? Então também se a gente for estudar mais a fundo, um conceito de uma concorrência monopolística do produto. Na teoria, as outras empresas vão correr atrás, vão conseguir chegar perto, pelo menos, ou criar tecnologias que vão equiparar esses produtos, tá? Nem sempre se consegue. Quanto mais tempo as outras empresas demorarem para isso, quem tem um monopólio sobre o produto acaba botando o preço que ele quiser. E leva uma vantagem grande se ele conseguir criar esse produto, formular esse monopólio sobre o produto de algo que seja necessidade especial do cliente. Porque aí todo mundo se vê meio que obrigado a comprar. E aí acaba pagando o preço que a empresa quer. Outro tipo de concorrência monopolística, tá? A gente pode dizer que é a concorrência monopolística de estabelecimento, tá? O que é a concorrência monopolística de estabelecimento? Também não é tão claro, tão visível aos nossos olhos assim, que a gente não percebe que é algo que influencia tanto, mas também tem influência direta na precificação do produto. É quando dentro de um mesmo estabelecimento você oferece vários tipos de produto. Tá? Exemplo, vamos relembrar aí esse comercial que eu vou botar para vocês. Esse pedacinho de comercial que eu vou botar para vocês. Relembrem. Agora vamos para um ping-pong com o nosso entrevistado. Um lanche. Posto Ipiranga. Uma passagem aérea. Posto Ipiranga. Um ingresso para cinema, com desconto. Uma gasolina que limpa o motor. Posto Ipiranga. É isso. Eu adorei entrevistar essa pessoa inteligentíssima. Obrigada. Nada. Se vai perguntar, pergunta lá no Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você. Bom, relembrar, certo? O que o comercial diz? Qual a mensagem que o comercial passa pra gente? Que tudo que você quiser comprar, tem aonde? Lá no Posto Ipiranga, certo? Então, o que acontece com o Posto Ipiranga? Ele tem um monopólio de estabelecimento. Como é que isso funciona na prática? Para a gente entender. É quando o mesmo estabelecimento oferece vários tipos de produtos. E aí ele acaba conseguindo maximizar os seus lucros porque ele bota um determinado produto ou outro ali mais caro do que a concorrência geral. Por que isso? Porque a maioria dos consumidores, quando entram naquele estabelecimento, acabam comprando tudo ali mesmo. Mesmo que um esteja mais caro que um... ali fora tem o chocolate, ali fora 50 centavos mais caro. Aí você pensa, vou sair daqui, atravessar a rua, andar, só para comprar um chocolate? Vou comprar aqui mesmo. Já estou aqui fazendo compras. Aí acaba comprando lá, pagando mais, e a empresa acaba lucrando mais. Agora imagina que esses 50 centavos é multiplicado pelo número de todos os clientes lá que compram chocolate. Olha o lucro que a empresa conseguiu maximizar. Então, esse é o tipo de concorrência monopolística do estabelecimento, tá? Quando um estabelecimento acaba oferecendo tudo, ele cria um monopólio de oferta e o consumidor acaba consumindo, comprando tudo ali mesmo pagando um pouquinho mais caro pelos produtos. Exemplo claro disso é o supermercado. É por isso que quando a gente entra no supermercado, a gente fala assim, a carne ali estava barata, mas a cerveja estava cara pra caramba. Por quê? Porque o cara normalmente, o cliente, vai comprar a carne no mercado, ele não sai dali com aquele peso da carne e vai comprar a cerveja no outro. Ele acaba comprando tudo ali, então ele acaba pagando um pouquinho mais caro na cerveja. Enquanto isso, o outro está com a cerveja mais barata, só que com a carne mais cara. Então, concorrência monopolística sobre o estabelecimento. Tem outro tipo de concorrência imperfeita, que é a concorrência monopolística sobre as relações de trabalho, que é quando tem uma pessoa, quem oferece o produto é muito bom, é sensacional, certo? Então, só ele consegue oferecer aquele serviço feito daquela maneira, tá? Mais ou menos assim, quando a gente pensa em futebol, a gente pensa em Messi, Cristiano Ronaldo, são os caras que estão aí, só eles jogam futebol
naquele nível, tá? Eu até chego perto, mas não chego naquele nível não, certo? No Neymar ali eu já me aproximo. Mentira, enfim. Então, quando você tem no mercado alguém que ofereça um trabalho muito bom, acaba que todos os clientes querem fazer o trabalho, querem realizar o seu trabalho com aquela pessoa. E aí ela acaba colocando o preço que ela quiser. Exemplo, salão de beleza. Imagina que tem um salão de beleza que a menina que faz cabelo é sensacional. É a melhor do bairro, certo? Ou então tem aquela manicure que você faz a unha, ela não arranca um bife. Olha que milagre. Ela faz perfeito, você não sente nem dor. Parece que ela está fazendo massagem na sua unha. Ela é maravilhosa. Todas as mulheres do bairro querem fazer unha com quem? Com ela. Então ela acaba que ela tem um monopólio da relação trabalhista. Todo mundo quer fazer a unha com ela. Ela pode botar até o preço que ela quiser, porque ela tem cliente pra caramba. Então, esse é o monopólio da relação trabalhista. É quando alguém oferece um serviço muito bom que todos os consumidores querem fazer com ele. Então ele acaba podendo optar pelo preço que ele quiser. E aí, isso influencia diretamente na precificação. Então, para a empresa entender o tipo de concorrência que ela está enfrentando, que ela vai enfrentar, se ela tem um monopólio do produto, se ela tem um monopólio do estabelecimento, ou se ela tem um monopólio das relações trabalhistas, ou simplesmente se ela não tem monopólio nenhum, se ela vai ter que concorrer com quem tem um monopólio, vai definir diretamente o tipo de preço que ela vai adotar no seu produto. Certo, pessoal? Então é isso. Fechamos por hoje. Essa é a nossa primeira aula de contabilidade / economia, tá? Deu pra gente dar uma introdução no assunto de economia, que é importantíssimo no mundo da administração. Abraço, saudade de vocês, se cuidem, até!